Gente, então nós vamos começar, tá? Gente, que a paz de Jesus, o nosso divino mestre, nosso modelo e guia, ele possa penetrar fundo nos nossos corações para que as nossas emoções possam ser convertidas em sentimentos eternos de amor, de paz e de esperanças, para que a gente possa, ao caminhar pela terra, plantar flores e dar e deixar o nosso perfume por onde nós estivermos passando. A lição dessa noite do André Luiz, em que a gente vai fazer pequenos comentários, ela é intitulada Lucrará Fazendo Assim. Então vai mostrar para a gente que tipo de comportamento pode resultar em saldo positivo e até lucro para a nossa vida. Não que esse lucro esteja se referindo a excessos, porque na lei de Deus nunca tem excessos. Mas ele se refere a vantagens pessoais que nós poderíamos estar adquirindo através do trabalho correto, do trabalho do bem, do trabalho verdadeiro, embasado e permeado pelas leis de Deus. Então é importante entender que esse lucro não são excessos, apenas vantagens, mostrando vantagens para nós, como é vantajoso trabalhar com sinceridade e de coração a favor e em prol das leis do nosso Pai. Então vamos lá. Deixa eu botar aqui no slide que saiu sem querer. Ele começa assim: reconforte o desesperado. Você não escapará às tentações do desânimo nos círculos de luta. Se hoje a gente está numa condição de estar bem equilibrado, ele está mostrando que na nossa condição aqui na Terra, a gente tem altos e baixos, e a gente ainda sofre tentações. Então, aquele irmão que passa no nosso caminho, que está passando pelo nosso caminho, que hoje está em desespero, e que talvez esteja, né, aos nossos olhos, sofrendo de falta de fé, pode ser amanhã esse o nosso panorama. Então, vamos ajudar, reconfortar, para que a fé naquele coração possa se equilibrar novamente. Nós não podemos dar a fé para ninguém, a fé é da pessoa. Mas ele pode estar naquele momento, pelas preocupações da vida dele, se distanciando daquilo que poderá nortear os passos dele, e que ele já tem, só precisa ser relembrado a ele para que ele possa potencializar dentro de si. Levante o caído, você ignora onde seus pés tropeçarão. E se a gente for fazer um levantamento frio da nossa vida, quantas vezes a gente já caiu? E às vezes num dia a gente cai mais do que fica em pé. Então, levanta o caído, amanhã pode ser você. Assim como a parábola do bom samaritano, o samaritano ajudou sem perguntar nada, sem questionar nada, sem julgar nada, porque para ele não interessava credo, não interessava raça, não interessava identidade, não interessava nada. Ele já sabia que ele caía e que todos nós somos passíveis de cairmos. Ampare o doente. Sua alma não está usando um corpo invulnerável, ou seja, amanhã nós também poderemos adoecer, até porque somos espíritos ainda imperfeitos e que sabemos que temos muita coisa de vulnerável dentro de nós. Então, ampare sem fazer julgamentos e críticas. Não importa, às vezes a pessoa tem a sua fé religiosa, a gente diz, está doente porque não tem fé. Não é verdade isso. A nossa fé está em construção. E às vezes a gente, nessa construção, a gente dá uma escapada, a gente dá uma caída. Então, ampare. Esforce-se por entender o companheiro menos esclarecido. Nem sempre você dispõe de recursos. Ou seja, a empatia é de suma importância na nossa vida. A gente só pode entender as pessoas se a gente tentar se colocar no lugar dela. Mas lembre-se, nem sempre também a gente tem recursos o suficiente para se fazer entendido. Então,
procure entender aqueles que estão andando ao nosso lado da melhor maneira que a gente der conta. Porque tem hora também que a gente não é claro no nosso comportamento, na nossa forma de falar, na nossa forma de agir. Desculpa, ele ainda coloca, nem sempre você dispõe de recursos para compreender como é indispensável, né? Acolha o infortunado. Nem sempre o céu está inteiramente azul para os seus olhos. Tem dia que a gente olha e a gente está sorumbático e macambuza, a gente acorda de manhã vendo tudo cinza. Então, acolhe as pessoas que não estão bem, dê a elas um sorriso, dê a elas motivos para elas saírem daquela tempestade, daquele estado de nublado que elas se jogou. Dê a ela isso. Às vezes um bom dia, um olá, ou você é importante para mim, a gente fala assim, olha, você é importante para mim. Isso é o suficiente para a pessoa sair do nublado e o céu dela sair lá de trás daquelas nuvens, um baita sol, e iluminar o dia dela inteiro. Tolere o ignorante e ajude-o. Lembre-se de que há espíritos sublimes que nos suportam e socorrem com heróica bondade. Ai de nós se não fossem os nossos protetores espirituais, porque em alguns momentos nós somos verdadeiros ignorantes. Então, eles têm toda a paciência, toda a tolerância com a nossa teimosia. Quantas vezes eles nos inspiram, nos envolvem para a gente sair daqueles comportamentos automáticos e a gente faz tudo igual minutos depois, às vezes, né? Ou tudo igual no dia seguinte. Então, se a gente espera a tolerância, é hora de tolerar também. Console o triste. Você não pode relacionar as surpresas da própria sorte. Às vezes a gente é visitado por determinadas provas e expiações no caminhar da nossa existência que deixa a gente com uma tristeza muito profunda. Aquele pesar, né? Aquela dor que a gente está vivendo joga a gente num pesar muito profundo. Então, console as pessoas tristes, porque amanhã pode ser você o necessitado de consolo. Auxilie o ofensor com seus bons pensamentos. Não adianta se a gente, diante de uma ofensa, a gente revidar. Se a gente revida, a gente é igualzinho o ofensor. Na hora da ofensa, é preciso dar a ele a outra face, como Jesus ensinou. Mostrar para ele que existe outra forma de agir, de comportar-se, de falar. Então ele fala assim, auxilie o ofensor com os seus bons pensamentos. Ele nos ensina quão agressivos e desagradáveis somos ao ferir alguém. Então lembre-se, ele hoje te ofende, ele hoje é agressivo, ele hoje é desagradável. Mas quantas vezes na vida nós também ofendemos, fomos agressivos e desagradáveis? O importante é não revidar com a mesma moeda. Quando nós nos vingamos ou damos a mesma moeda, nós somos exatamente igual àquela pessoa que nós estamos fazendo a crítica. Seja benévolo para com os dependentes. Não se esqueça de que o próprio Cristo foi compelido, né, deve ser, compelido a obedecer. Então, sejamos benevolentes. Benevolência é o ato de ser bom, independente de. Então, sejamos assim. Porque todos nós temos momentos da nossa vida, e muitos são eles, que nós temos que vergar a fronte e aceitar. Nós viemos aqui para resignar muita coisa. A palavra resignação significa dar um novo sentido, uma nova direção às nossas emoções. Então, sejamos benevolentes, principalmente com aqueles que dependem de nós, de alguma forma, porque amanhã também podemos ser dependentes, principalmente se vararmos a juventude e alcançarmos o envelhecimento. Então, é hora de sermos melhores na sociedade. E para sermos melhores, precisamos despertar a nossa consciência para valores mais elevados do que esses que estão sendo preconizados na sociedade na atualidade. Então, diz André Luiz, que obteremos lucro
se agirmos assim ou assado. Então, lucraremos mais se melhor nós formos, porque é da lei de ação e reação, que aquilo que plantamos, logicamente, será aquilo que colheremos. Não adianta plantar espinhos e esperar receber belas maçãs ou bananas na nossa cesta de fruta de manhã. Então é preciso sermos melhor. Se queremos um mundo melhor, é preciso sermos homens de valor, homens melhores. Então era essa a nossos pequenos comentários dessa noite, e que a paz de Jesus seja o nosso ponto de união maior, sempre, e seja o nosso referencial em todo e qualquer atitude do nosso dia a dia. Muito obrigada a todos. Um beijo no coração de vocês, gente. Beijo. Obrigada.